Oi, eu sou o Jansen. Neste vídeo, vou lhe trazer de forma descomplicada conteúdo jurídico aplicado à atividade policial e militar. Vamos esclarecer alguns pontos do ramo do direito para que você possa agir com mais confiança e, consequentemente, garantir assim a sua liberdade, o seu cargo e a sua tranquilidade. Não se esqueça que para manter a sua tranquilidade e a sua liberdade, é fundamental que seus companheiros de equipe tenham o mesmo conhecimento e nível de informação jurídica que você. Por isso, após assistir este vídeo, compartilhe este conteúdo com seus colegas de profissão. Fala-se bastante no crime de abuso de autoridade. No cotidiano da atividade operacional, o termo abuso de autoridade foi tão banalizado que as pessoas falam sem nem mesmo saber do que se trata. Você, policial, guarda ou militar, ouviu tantas vezes este termo que fica com a impressão de que tudo o que fizer lhe fará responder a um processo criminal pela prática de abuso de autoridade. No mesmo sentido, tem profissionais da área de segurança que preferem fingir que trabalham e assim evitam se envolver em certos tipos de ocorrência com o fim de se proteger de um eventual processo pela prática de abuso de autoridade. Tenho certeza que ao final desta nossa conversa, você terá outra postura e opinião sobre o assunto. Trataremos também neste vídeo sobre as prisões realizadas por você, policial, guarda ou militar, fora da sua área de atuação, da sua circunscrição. Você pode realizar uma prisão fora da circunscrição da sua unidade? Caso realize uma prisão nessa situação, a prisão será lícita? Você será punido criminalmente ou disciplinarmente por isso? Cometerá abuso de autoridade? Com relação ao tráfico de drogas, sua repressão é atribuição da Polícia Federal, das polícias militares ou das polícias civis estaduais e distrital? Ouço muitos policiais dizerem que a responsabilidade sobre a atuação contra o tráfico de drogas seria da Polícia Federal. Em verdade, neste vídeo você vai entender que às vezes é atribuição da Polícia Federal e às vezes é atribuição das polícias civis. Entenderá ainda que na maioria das vezes também é atribuição da Polícia Rodoviária Federal, a PRF, e das polícias militares estaduais e distrital. Preciso que me conceda um pouco de sua atenção para esclarecermos esses pontos e sanar dúvidas jurídicas que ocorrem constantemente no exercício de sua atividade profissional. Você irá dispensar alguns minutos a este vídeo, mas, como resultado, será ainda mais profissional e garantirá a sua liberdade, a sua dignidade e a sua tranquilidade. Inicialmente, é preciso entender o que é o chamado abuso de autoridade. Abuso de autoridade, também chamado de abuso de poder, é qualquer ato administrativo realizado com desvio de finalidade. Simples assim. Vou repetir. Abuso de autoridade, também chamado de abuso de poder, é qualquer ato administrativo realizado com desvio de finalidade. Aí você me pergunta, Jansen, você acabou de me dizer o que é abuso de autoridade, mas não disse qual é a finalidade do ato administrativo. Bom, a finalidade do ato administrativo é sempre o bem da coletividade. Sendo assim, abuso de autoridade é qualquer ato administrativo que não se destine ao bem comum. Fácil, né? Continue comigo neste vídeo que, mais adiante, iremos nos aprofundar neste assunto. Em 2014, eu trabalhei como policial militar na ocupação do Complexo de Favelas da Maré, no Rio de Janeiro. Na ocasião, cada equipe da Polícia Militar acompanhava um grupo de militares do Exército ou do Corpo de Fuzileiros Navais. Nesta época, era rotineiro ouvir policiais comentarem que os militares das Forças Armadas não poderiam ficar sozinhos durante o patrulhamento pelo fato de não terem, os militares, poder de polícia. Isso não é verdade, é uma enorme falácia. Em verdade, os militares ficavam na companhia de policiais militares apenas pelo fato de não conhecerem a rotina jurídica da atividade policial urbana. Apesar de possuírem grande capacidade operacional e logística, os militares das Forças Armadas não eram habituados a atividades de segurança pública e, consequentemente, às rotinas jurídicas e administrativas inerentes à atividade policial. O poder de polícia não é exclusivo da polícia. Exercem o poder de polícia diversas instituições, como a Receita Federal, a Guarda Municipal, a Marinha,
o Exército, a Aeronáutica, a Vigilância Sanitária, o IBAMA, entre outros. Poder de polícia é qualquer ação realizada pelo poder público destinada a fiscalizar ou limitar o uso de um bem, de um direito ou de uma atividade. Agora você não mais errará. Não se confunde poder de polícia com polícia. Poder de polícia é atividade. Polícia é órgão, instituição. Você, que é militar das Forças Armadas, tem sim poder de polícia. Você, que é guarda municipal, tem sim o poder de polícia. O desconhecimento destas e outras questões simples é resultado da sua falta de conhecimento jurídico sobre o tema e sobre as questões inerentes à sua atividade profissional. Mas não por sua culpa, mas porque nunca lhe transmitiram conhecimento jurídico com observância ao seu cotidiano profissional. Não foi o ramo das ciências penais que criou o conceito de poder de polícia no ordenamento jurídico brasileiro. Poder de polícia é instituto jurídico descrito no artigo 78 do Código Tributário Nacional, o famoso CTN. De acordo com esta lei, poder de polícia é um instrumento pertencente à administração pública para frear e inibir os abusos do direito individual. Trata-se, o poder de polícia, da atividade de proporcionar segurança às pessoas e aos bens através da aplicação da lei. Para proporcionar esta segurança em benefício da coletividade e do Estado, é necessário restringir e condicionar o uso e o gozo de bens, de atividades e dos direitos individuais. Logo, o poder de polícia não é uma ferramenta pertencente apenas às forças policiais. Existem 3 espécies de poder de polícia: o poder de polícia administrativo, o poder de polícia judiciário e poder de polícia de manutenção da ordem pública. O poder de polícia administrativa é exercido sobre os bens, os direitos e sobre as atividades. O poder de polícia judiciária e o poder de polícia de manutenção da ordem pública são exercidos sobre as pessoas. Exemplos de poder de polícia administrativa: as atividades fiscalizatórias exercidas pela Receita Federal, a fiscalização do trânsito e o patrulhamento pelas guardas municipais, a fiscalização de armas, explosivos e produtos químicos pelo Exército Brasileiro, a fiscalização e o controle sobre o uso do espaço aéreo pela Aeronáutica, as fiscalizações realizadas pelos órgãos de vigilância sanitária, as fiscalizações realizadas pelas agências reguladoras e entidades de classe. Todos esses exemplos que eu acabei de mencionar são exemplos de poder de polícia administrativa. O poder de polícia judiciária é realizado pelas polícias civis e pela Polícia Federal. O poder de polícia de manutenção da ordem pública é exercido pelas polícias militares, Polícia Rodoviária Federal, pelos corpos de bombeiros militares, pelas Forças Armadas quando em atividades de segurança pública durante a vigência de GLO, a revista realizada nos presídios pelos policiais penais, também chamados de agentes penitenciários, pela Polícia Federal e pelas Forças Armadas no policiamento de fronteiras. Toda a administração pública, o que inclui também os seus agentes, obedece aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e da eficiência. O princípio da legalidade aduz que, diferentemente do particular, o qual pode fazer tudo o que a lei não o proíbe, ao agente público somente é permitido fazer o que a lei lhe autoriza. Logo, qualquer ato cometido por você, na qualidade de policial, guarda ou militar que não esteja previsto em lei, será um ato ilícito, o qual lhe sujeitará a sanções civis, disciplinares e penais. Quando você estiver agindo como particular, assim como as outras pessoas, lhe será permitido fazer tudo o que a lei não proíbe. Mas quando agir como agente público, somente lhe será permitido agir conforme manda a lei. Outro princípio que deve ser obedecido pela administração pública e por você, na qualidade de agente público, é o da impessoalidade. Quando se fala em princípio da impessoalidade, significa que você deve agir sempre em prol do interesse público, o interesse da coletividade. Sua ação como agente público não pode ser destinada a favorecer a si, a outros agentes públicos, políticos ou a interesses particulares. A realização de ações visando a interesses particulares ou a favoritismo pessoal constitui o chamado desvio de finalidade.
O desvio de finalidade pode sujeitar o agente público a ser responsabilizado pela prática do crime de abuso de autoridade. Existem situações em que você, como agente público, age em atendimento a um particular, a um agente público ou um agente político. Nessa situação, apesar de atender a uma pessoa, a finalidade do seu ato deve ser em prol da coletividade. Como, por exemplo, quando se atende a uma solicitação de um popular ou de uma vítima de um crime. Isso não significa um desrespeito ao princípio da impessoalidade, tendo em vista que, apesar de favorecer diretamente uma pessoa, o interesse é público, já que visa o bem-estar da coletividade. O princípio da impessoalidade objetiva tratar como iguais a todos que estejam em uma mesma situação fática e jurídica, mas levando em consideração as respectivas desigualdades de cada um. Um outro princípio a ser seguido é o da moralidade administrativa. Com relação à moralidade administrativa, entende-se que o agente público deve se pautar em suas ações pelo fiel respeito à Constituição e às leis, com ética, honestidade e distinguindo o bem do mal e o justo do injusto. O princípio da publicidade não tem relação com propaganda, mas sim com a transparência do ato. Significa que todo ato deve ser documentado e, quando possível, publicado. Os atos cobertos pelo sigilo, como os de interesse da segurança nacional, as investigações policiais e os de interesse superior da administração, por serem sigilosos e, assim sendo, não serem submetidos à publicação, não são imunes ao princípio da publicidade. Tais atos não são publicados, mas devem ser documentados de alguma forma, de acordo com parâmetros legais e institucionais. É devido ao princípio da publicidade na administração pública que as pessoas têm o direito de, conforme a lei, ter acesso e examinar documentos e, em alguns casos, tirar cópias de tais documentos. O princípio da eficiência aduz que a atividade administrativa pública deve ser exercida com presteza, perfeição e rendimento funcional. Um Estado democrático de direito se caracteriza por ser um Estado obediente às suas próprias leis. Sendo o Brasil um Estado democrático de direito, isto significa que todos, incluindo aí o poder público, são subordinados à Constituição Federal e às leis brasileiras. Com base neste entendimento, é que o desvio de finalidade foi classificado como crime. Isto ocorreu para proteger as pessoas em face de atos arbitrários por parte do poder público. Um ponto muito importante a ser observado é que o crime de abuso de autoridade é crime comum. Mesmo quando cometido por militar em serviço, abuso de autoridade nunca será crime militar. Isso significa que a atribuição para a apuração do crime de abuso de autoridade será sempre da Polícia Civil ou, conforme o caso, pela Polícia Federal, mesmo nos casos em que for cometido por militares em serviço. Em resumo, o poder de polícia é a atividade exercida pela administração pública. Logo, deve ser exercido para o bem comum da coletividade. Qualquer ato da administração pública e de seus agentes que não tenha um interesse público será considerado desvio de finalidade, além de ato ilícito e moral, sujeitando o agente público às sanções penais, cíveis e administrativas pela prática de abuso de autoridade. Por falar em crime de abuso de autoridade, precisamos conversar um pouco sobre a teoria que envolve as atividades criminosas. Desta forma, ficará mais fácil compreender quando uma eventual conduta poderá ou não ser classificada como crime de abuso de autoridade. Pois de nada adianta adquirir conhecimento sobre o crime de abuso de autoridade sem ao menos saber se um fato é ou não considerado como crime. O princípio da anterioridade da lei penal, o qual está presente no artigo 5º, inciso 33 da Constituição Federal, diz que somente pode ser considerado crime a conduta previamente criminalizada pela lei e com pena prescrita previamente também pela lei. Ou seja, para que uma conduta seja classificada como crime, a lei deve descrever essa conduta e apontá-la como crime. Além disso, a lei tem que prescrever uma pena para esta conduta. Esta descrição e apontamento da conduta como crime, assim como a prescrição da pena pela lei, devem ser anteriores ao cometimento da conduta. Por isso é que se fala em princípio da anterioridade da lei penal. Sendo assim,
Caso uma conduta venha a ser cometida por um determinado indivíduo, tal conduta tem que ser previamente prevista em lei como sendo um crime. Não pode o indivíduo ser preso pela prática de fato que a lei não definiu como crime e não lhe cominou uma respectiva pena, pois se não tem lei, não tem crime e nem pena. Não existindo pena, também não existe crime. Também não pode um indivíduo ser preso para que, depois de preso, seja a sua conduta definida como crime por lei posterior à prática da conduta. A lei tem que existir no momento da consumação ou da tentativa do crime. Para que você não se confunda com o assunto, basta ter sempre em mente o termo anterioridade da lei penal. Anterioridade da lei penal é igual à lei anterior definindo o crime e a pena. Em resumo, somente é crime a conduta assim prevista pela lei e que possua uma pena também prevista em lei. Importante destacar que, com relação aos crimes, vigora o princípio da reserva legal. Isso quer dizer que somente a lei pode dizer que um fato é crime. Não pode um decreto do Poder Executivo, uma portaria ou uma resolução definir o fato como crime. Convém também ressaltar que somente a União pode legislar em matéria penal. Isso quer dizer que somente a União, através do Congresso Nacional, pode editar leis penais e, assim, criminalizar condutas. Não pode uma lei estadual ou municipal criar crimes. Não esqueça que crianças e adolescentes, de acordo com a lei, não cometem crime, mas sim atos infracionais. Aí você me pergunta, Jansen, o que é esse tal ato infracional? Ato infracional é toda conduta definida por lei como sendo crime, mas que fora cometida por um indivíduo menor de 18 anos. A conduta ilícita praticada por um indivíduo tem que estar claramente definida na lei como crime. Além disso, não se consideram crimes os atos preparatórios. Ou seja, não é crime pensar em crime. Não é crime planejar um crime. Não é crime ensaiar o cometimento de um crime, tendo em vista que o pensamento, o ensaio e o planejamento não estão definidos na lei como sendo crime, já que a conduta criminosa não chegou a ser consumada ou tentada. Desta forma, considera-se crime de abuso de autoridade qualquer conduta descrita na Lei 13.869 de 2019, quando praticadas pelo agente público visando a prejudicar alguém ou a favorecer a si ou a terceiro. Ou seja, o crime de abuso de autoridade se consuma com o somatório dos seguintes requisitos: desvio de finalidade, mais conduta descrita na Lei de Abuso de Autoridade, mais vontade de prejudicar ou de favorecer qualquer pessoa. Importante destacar que é necessário a existência dos 3 requisitos para que ocorra o cometimento de abuso de autoridade: desvio de finalidade, conduta descrita na Lei de Abuso de Autoridade e vontade de prejudicar ou favorecer qualquer pessoa. Não há cometimento de abuso de autoridade se houver a ausência de um destes 3 requisitos. Percebeu como é simples? Você passou a entender um pouco mais sobre conteúdo jurídico policial e jurídico militar sem precisar fazer uso de decorebas ou entrar em uma faculdade de direito. Passando a entender o direito e não apenas decorando, quando se deparar com determinadas ocorrências no exercício de sua atividade profissional, você conseguirá aplicar a teoria ao caso concreto. Vamos um pouco mais adiante? Algumas situações em que levam o agente público ao cometimento do crime de abuso de autoridade são as relacionadas aos parlamentares e ao advogado. Imunidade não se confunde com prerrogativa de foro. Prerrogativa de foro se relaciona ao juízo competente para processar criminalmente certas autoridades públicas e políticas. A prerrogativa de função não isenta de punição o seu detentor pelo cometimento de crimes. É a prerrogativa de função que condiciona ao policial prender em flagrante um parlamentar, um magistrado ou um membro do Ministério Público apenas por crime inafiançável. Já a imunidade processual é a isenção de punição. Os parlamentares, durante os atos que guardem relação com o exercício do cargo,
possuem imunidades com relação aos seus votos, gestos, palavras e opiniões. Da mesma forma, os advogados possuem imunidades quando no exercício da atividade profissional com relação às suas palavras, seus atos e suas opiniões. As imunidades dos parlamentares e dos advogados somente existem no exercício das respectivas atividades. No caso do advogado, mesmo que fora do juízo. Durante uma abordagem policial a um advogado, tal imunidade não tem cabimento, já que tal situação, em regra, não caracteriza exercício da advocacia. Contudo, se durante uma abordagem policial a alguma pessoa, um advogado intervir por esta pessoa, desde que se apresente como advogado do indivíduo alvo da abordagem, o advogado estará no exercício da advocacia. Cabe ressaltar que não se faz necessário a existência de apresentação de procuração para que o advogado demonstre representar alguma pessoa. A legislação o autoriza a apresentar a procuração em até 15 dias úteis. Logo, o fato de não ter, naquele momento, uma procuração assinada não retira os benefícios que o advogado possui para o exercício de sua atividade. Por determinação de lei federal, o advogado, quando no exercício de sua atividade, somente pode ser preso em caso de cometimento de crime inafiançável. Algumas vezes, como policial militar no Rio de Janeiro, trabalhei em hospitais públicos fazendo a custódia de criminosos que se encontravam internados em tais estabelecimentos. Por diversas vezes, presenciei advogados serem impedidos por policiais de visitarem seus clientes que se encontravam enfermos. Ao serem interpelados pelos advogados, alguns cediam. Outros continuavam a impedir o acesso do advogado ao preso. Fui questionado algumas vezes sobre isso por alguns colegas. Ainda hoje, vez ou outra, recebo este questionamento. O advogado, por força de lei, tem livre acesso ao cliente que se encontre preso ou detido. Possui também o direito de conversar reservadamente com seu cliente preso ou detido, onde quer que este se encontre. Também por força de lei, o advogado tem livre acesso a repartições públicas onde deva exercer sua atividade ou colher informações úteis ao exercício da advocacia, como nos quartéis, delegacias, presídios, fóruns e cartórios. Constitui abuso de autoridade proibir o acesso do advogado ao preso. O advogado tem livre acesso ao seu cliente militar detido ou preso em um quartel ou qualquer outro estabelecimento, mesmo que ainda não possua procuração, já que possui o prazo de 15 dias para apresentá-la. Importante destacar que a imunidade do advogado e os direitos os quais ele possui no exercício da advocacia não são absolutos, podendo o advogado ser punido por eventuais excessos. Já conversamos em um outro vídeo que a prisão em flagrante pode ser realizada por qualquer pessoa do povo. Conversamos também sobre a obrigação que você, como policial ou militar, tem de realizar uma prisão ao tomar ciência do flagrante de um crime. As pessoas comuns podem prender. As autoridades e seus agentes devem prender. Isso nos esclarece que o fato de você, como agente público, se encontrar em local diverso de sua circunscrição não lhe retira o dever de realizar uma prisão em flagrante, tampouco torna ilegal tal prisão. Da mesma forma, não caracteriza abuso de autoridade realizar uma prisão em flagrante em circunscrição diversa da sua lotação. A circunscrição tem finalidade administrativa e organizacional. Para ficar mais fácil, vamos a uma situação hipotética. Uma dupla de policiais militares, em deslocamento por uma rodovia federal com destino ao Fórum de Justiça da comarca vizinha, se depara com uma tentativa de assalto a um caminhão. Diante do estado de flagrância, a dupla de policiais militares intercepta a ação delituosa e realiza a prisão em flagrante de 2 assaltantes. Nesta situação, o fato de o local do crime ser de responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal não impediu que os policiais militares efetuassem a referida prisão, tendo em vista que eles possuíam, naquele momento, o dever de prender em flagrante. Mesmo que a dupla de policiais militares estivesse transitando indevidamente pela rodovia federal, ainda assim teriam o dever de prender e a prisão continuaria sendo perfeitamente legal.
caso os policiais militares estivessem cometendo alguma transgressão disciplinar devido a um motivo que tivesse feito com que transitassem pela circunscrição da PRF, ainda assim o dever de realizar a prisão em flagrante permaneceria. Logo, para que você não erre ou fique com dúvidas, tenha sempre em mente que, desde que seja operacionalmente viável, em qualquer situação e local, você, como autoridade ou agente da autoridade policial, deve realizar uma prisão em flagrante. Um ponto que gera bastante dúvida para os agentes de segurança pública é com relação à delegacia de que bairro, cidade ou região uma ocorrência deve ser registrada. Em se tratando de prisão em flagrante, a regra é a delegacia do local da prisão. Pode ocorrer, dependendo da localidade e do horário, que a delegacia responsável por lavrar o flagrante seja de outra circunscrição, o que não invalida a prisão em flagrante. Com relação às ocorrências em que não existam prisão em flagrante, você deve se atentar para o local do crime. Para isso, é importante saber que o ordenamento jurídico brasileiro determina como sendo o local do crime o lugar do cometimento da conduta no todo ou em parte e o lugar onde se produziu ou deveria produzir o resultado. Com isso, caso no estado onde você seja lotado não possua determinação legal sobre o que fazer em uma situação onde a conduta criminosa inicie em um local e se encerre em outro, em regra, você poderá optar pela delegacia do lugar em que se iniciou a conduta, a delegacia do lugar onde produziu o resultado ou ainda a delegacia de onde deveria ser produzido o resultado do crime. Antes de encerrarmos esta conversa, é preciso esclarecer o significado de um termo utilizado de forma equivocada não só pelos profissionais de segurança pública, mas por quase todas as pessoas. Trata-se do termo fé pública. Quem possui fé pública são os documentos e não as pessoas. Fé pública é crédito de validade conferido a documentos expedidos pelas autoridades públicas e pelos seus agentes. Não há que se falar em fé pública quando um policial ou um militar presta um depoimento em juízo. Não há que se falar em fé pública quando um guarda municipal presta esclarecimentos na delegacia. A fé pública acompanha o agente ou a autoridade durante a emissão de um documento público oficial. Por exemplo, o escrivão de polícia confere fé pública à cópia de um inquérito ao carimbar e assinar tal cópia. O advogado confere fé pública à procuração assinada por seu cliente ao carimbar e assinar tal documento, o que dispensa o reconhecimento de firma da assinatura do cliente. O guarda municipal confere fé pública ao emitir, carimbar e assinar uma cópia do auto de infração de trânsito. O tabelião confere fé pública ao expedir uma certidão ou lavrar uma escritura. O que ocorre na prática policial e militar é que a fé pública acaba sendo confundida com a presunção da veracidade dos fatos. Quando um policial ou militar presta um depoimento em juízo sobre uma prisão realizada, não se trata de fé pública. O que ocorre é que o juiz deve fazer uma avaliação sobre a presunção da veracidade dos fatos apresentadas pelo policial ou pelo militar. Logo, neste caso, não há fé pública, mas sim a possibilidade de existir uma presunção da veracidade dos fatos por parte do policial, do guarda ou do militar. A segurança pública é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. De acordo com a Constituição Federal, em seu artigo 144, a segurança pública é exercida pelos poderes públicos através dos seguintes órgãos: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares, Corpos de Bombeiros Militares, Polícia Penal Federal, o chamado DPEM, Polícias Penais Estaduais e do Distrito Federal. Desde 2019, através da aprovação da Emenda Constitucional número 104, os órgãos responsáveis pela administração penitenciária passaram a integrar o rol de instituições responsáveis por realizar a segurança pública, bem como foram transformados em órgãos policiais. Desta forma, ainda que a União, os Estados e o Distrito Federal não tenham oficialmente modificado as suas nomenclaturas, tais órgãos são denominados Polícia Penal. Consequentemente, os seus agentes penitenciários são denominados policiais penais.
Uma observação importante se faz com relação a dois órgãos policiais criados pela Constituição, com atividades inerentes à segurança pública, mas que não integram o rol de instituições responsáveis pela segurança pública. Estou falando da Polícia Legislativa Federal, integrante da estrutura da Câmara dos Deputados Federais, e da Polícia do Senado Federal. Estas duas instituições possuem um mix de atividades englobando, inclusive, a realização de inquéritos policiais e ações para a preservação do patrimônio público e da incolumidade de pessoas. Possuem atividades tanto de polícia judiciária quanto de polícia de manutenção da ordem pública. Seus servidores, de acordo com a lei, são agentes policiais. Nos termos de regulamentos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, possuem atuação em todo o território nacional. Quanto às guardas municipais, a Constituição atribuiu a elas uma função complementar à segurança pública. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são responsáveis pela defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e, quando solicitadas, para a garantia da lei e da ordem. As Forças Armadas, originalmente, exercem atividades de defesa e, eventualmente, no exercício de GLO, atividades de segurança pública. Aí você me pergunta, Jansen, e a ABIN? A ABIN não exerce atividade de segurança pública? A Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, não exerce atividade de segurança pública e não é órgão policial. Também não é vinculada ou subordinada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. A ABIN pertence à estrutura do chamado GSI, Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. A ABIN é responsável por coordenar toda a atividade de inteligência no Brasil, além de produzir conhecimento para a tomada de decisões do presidente da República. A ABIN também cuida diretamente da segurança pessoal do presidente, do vice-presidente e de seus familiares. A ABIN interage com as diversas agências de inteligências existentes no Brasil, incluindo aí as agências de inteligência no âmbito das polícias nas esferas federal, estadual e distrital, das Forças Armadas, da Receita Federal e do Ministério Público. A ABIN é responsável por fornecer ao presidente da República e aos seus ministros informações e análises estratégicas, oportunas e confiáveis necessárias ao processo de decisão. Tem como missão assegurar que o Executivo Federal tenha acesso a conhecimentos relativos à segurança do Estado e da sociedade, como os que envolvem defesa externa, relações exteriores, segurança interna, desenvolvimento socioeconômico e desenvolvimento científico-tecnológico. Voltando à segurança pública, as polícias penais possuem como principal atribuição a segurança dos estabelecimentos penais. As polícias militares possuem como atribuição o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública. A Polícia Rodoviária Federal, a PRF, tem como principal atribuição o patrulhamento ostensivo nas rodovias federais. Importante destacar que as polícias militares e a PRF, em regra, são polícias ostensivas, ou seja, de manutenção da ordem pública. Atuam de forma preventiva e imediatista. A Polícia Federal possui as seguintes atribuições: apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija a repressão uniforme, segundo se dispuser em lei. Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. Exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. A atribuição das polícias civis é residual em relação às da Polícia Federal. Isto quer dizer que sua atribuição é a polícia judiciária e a apuração de infrações penais que não sejam militares ou de atribuição da Polícia Federal. A Polícia Federal, em regra, atua alinhada às competências da Justiça Federal. Neste sentido, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal descrito na súmula 522,
somente com relação ao tráfico internacional de entorpecentes é que tem efeito a atribuição da Polícia Federal. Logo, a prevenção e a repressão ao tráfico internacional de drogas é a atribuição da Polícia Federal. A prevenção ao tráfico de drogas local é a atribuição das polícias militares e da PRF, cada uma no âmbito de suas circunscrições. A repressão ao tráfico de drogas local é a atribuição das polícias civis. Perceba que a Polícia Federal, com relação ao tráfico, no âmbito de sua circunscrição, possui atribuição tanto preventiva quanto repressiva. Já as polícias militares e a PRF, somente atribuição preventiva e de manutenção da ordem pública. As polícias civis, com relação ao tráfico de entorpecentes, somente possuem atribuição repressiva. Convém ressaltar que, em se tratando de flagrante delito, todo agente de segurança pública ou militar deve realizar a prisão, independentemente de ser ou não lotado em órgão com atribuição para o caso. O registro da ocorrência e a lavratura de eventual prisão em flagrante é que deve, obrigatoriamente, ser realizado pelo órgão com atribuição para o caso. Quanto aos crimes militares, a apuração de tais crimes é atribuição da própria instituição militar a qual pertence o autor do delito. Em alguns locais, existem as chamadas DPJMs, Delegacias de Polícia Judiciária Militares, no âmbito de cada corporação. A atribuição da DPJM, além da atividade de correição disciplinar, é a Polícia Judiciária Militar, ou seja, apurar e reprimir os crimes militares. Importante atentar para o fato de que não existe hierarquia, subordinação ou vinculação entre as polícias civis, militares, Polícia Federal, polícias penais, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e com as Forças Armadas. Aí você me pergunta, Jansen, as polícias militares e os corpos de bombeiros militares não são forças auxiliares e reservas do Exército? Tal dispositivo constitucional somente possui efeitos práticos em caso de guerra declarada. Em tempos de paz, as polícias militares e os corpos de bombeiros militares são titulares legítimas em suas respectivas atribuições. Ainda referente à hierarquia e subordinação, também não fazem efeito entre as polícias, Forças Armadas, juiz, desembargador, promotor, procurador de justiça e delegado. Tanto estes agentes públicos quanto os seus respectivos órgãos possuem atribuições diferentes, sendo cada qual titular legítimo de suas ações no âmbito de suas respectivas atribuições. O sucesso de sua atuação operacional depende também do seu conhecimento jurídico. Espero que este vídeo tenha enriquecido o seu lado profissional. Não esqueça que é muito importante que os seus companheiros de equipe tenham o mesmo conhecimento, pois a ação deles pode refletir diretamente em sua liberdade, em seu emprego e em sua tranquilidade. Muito obrigado pela sua atenção. Permaneça atento no seu dia a dia e tome cuidado com os perigos diários. Até breve. Um forte abraço.